Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou Paulo White e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Continuamos a apresentar programas especiais de verão em que vamos passar na íntegra algumas das entrevistas que têm marcado a atualidade ao longo destes primeiros meses de 2021. O tema do terrorismo, muito especialmente em Moçambique, em Cabo Delgado, vai estar em debate novamente por aqui, num programa em que vamos contar de novo com a presença de Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os que estão a ver neste momento. Hoje vamos recuperar uma entrevista com o padre Quirivi Fonseca, responsável pela comunicação da Diocese de Pemba. Mas antes disso, vamos até a Lixinga, na província de Niassa. Vamos ao encontro de uma religiosa portuguesa, a irmã Mónica da Rocha. Ela enviou-nos uma mensagem de alerta face à situação dramática que se está a viver a norte de Moçambique. Nós já vamos ver essa mensagem, mas antes, Catarina, e em síntese, a irmã descreve-nos um sentimento de impotência face a todas as atrocidades, toda a violência que se faz sentir nesta região de Moçambique e a incapacidade de se auxiliar todas as pessoas em maior necessidade. Sim, é de facto um sentimento de impotência e revolta. E estas duas palavras, Paulo, sintetizam de certa forma a mensagem que a irmã, que esta religiosa nos enviou da congregação das reparadoras de Nossa Senhora de Fátima e que está em missão já há 3 anos em Lixinga. E esta mensagem que ela nos enviou por altura da Páscoa, portanto, ela gravou esta mensagem ainda no rescaldo desse grande ataque à Vila de Palma, portanto, a 24 de março, e diz que o enorme impacto mediático que este ataque teve se deveu apenas ao facto de vários cidadãos estrangeiros terem sido atingidos também pela violência. De outra forma, diz ela, o mundo teria ignorado também este ataque. Essa é uma questão muito relevante, até porque a irmã lança várias questões, nomeadamente a de saber até quando é que o mundo vai continuar impávido perante toda esta violência terrorista, perante toda a barbárie que se faz sentir em Cabo Delgado. Sim, ela diz mesmo que tem havido, entretanto, muitos outros ataques, a maior parte dos quais nem sequer chega a ser noticiado, e a irmã pergunta ainda até quando e quantas mais pessoas terão de morrer e de fugir, para que então se coloque um fim, um ponto final a esta violência, para que a população possa de alguma forma começar a reconstruir as suas vidas. Responsável pela Casa do Imaculado Coração de Maria, em Lixinga, a irmã Mónica, natural de Aroca, mostra-se de facto desalentada perante tanta gente pobre numa região que é potencialmente muito, muito rica. Sim, é verdade. Ela descreve de facto Cabo Delgado como sendo um paraíso de riquezas naturais e de uma beleza extraordinária, mas que foi transformado num cenário de destruição, de violência e de morte. A irmã Mónica sabe bem o que significa esta violência, pois ela lida diretamente com deslocados, com pessoas que fizeram centenas de quilómetros, por vezes em condições mesmo dramáticas, por causa dos ataques dos terroristas. Ela conhece bem esta realidade, até porque na região onde está a viver há 2 campos de acolhimento. São já centenas de pessoas, só num desses campos serão mais de 300 deslocados e todos passaram por experiências traumáticas, experiências tão pesadas, tão duras, que muitas vezes estas pessoas necessitam de muito tempo para poderem começar a falar e poderem começar a verbalizar tudo aquilo que viveram e que assistiram. Portanto, a irmã conta-nos que ouviu relatos de enorme violência, de pessoas que viram amigos ou familiares a serem decapitados à sua frente, pessoas que estiveram cara a cara com os terroristas, coisas que provavelmente nunca mais irão conseguir ultrapassar nas suas vidas. Além de tudo isto, há também crianças e jovens que assistiram de facto a esta violência mais bárbara que nós possamos imaginar. Obrigado, Catarina. Vamos então escutar a irmã Mónica da Rocha, uma religiosa em Lixinga, na província de Niassa, uma irmã portuguesa no meio do furacão jihadista em Moçambique. Saudações pascais a todos vós, que como nós, irmãs reparadoras de Nossa Senhora de Fátima, rezamos a Deus pelo sofrimento da população em Cabo Delgado
vítima de uma guerra silenciosa, cujas atrocidades cometidas são de extrema desumanidade e violência. A situação em Cabo Delgado tem vindo a agravar-se ao longo dos anos, com consecutivos ataques que dizimam a população de formas atrozes. Nestes anos, os que têm a voz e o poder de se manifestar têm justificado estes ataques e por várias vezes desvalorizaram a gravidade dos mesmos. Mas e os sem voz? Os que são as vítimas? Os que morrem decapitados? Os que, apesar de conseguirem fugir, perderam a família, os seus bens. E agora, apesar das promessas, não encontram ajudas e apoios para recomeçar. Os últimos ataques em Palma tiveram um impacto muito grande no mundo. Talvez porque entre a população atingida estiveram estrangeiros e também porque este ataque aconteceu numa zona com projetos em desenvolvimento. Mas, infelizmente, este foi mais um de muitos ataques que nos últimos anos têm devastado esta província de Cabo Delgado. E muitos mais virão, com a diferença de poderem não ter a visibilidade que este teve a nível mundial. Até quando? Até quando e quantas mais pessoas precisam de morrer e fugir para que se coloque fim a estes conflitos armados e a população possa recomeçar do zero, reconstruindo o destruído? Sinto revolta e impotência perante esta realidade, ao ver como nós, seres humanos, numa sociedade global tão desenvolvida a nível tecnológico e tão arcaica a nível humano. Cabo Delgado, um paraíso de riquezas naturais e de uma beleza única, transformado num cenário real de destruição e de corpos espalhados no chão, muitos deles decapitados. Estamos a ver a irmã Mónica da Rocha, da Congregação das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima. Ela está em Lixinga, na província de Niassa, e nesta mensagem enviada para o nosso programa fala-nos do trabalho do acolhimento aos deslocados, às pessoas traumatizadas pela violência terrorista, pessoas que testemunharam ataques, a morte de familiares e de amigos, pessoas que provavelmente nunca mais irão conseguir esquecer todos esses episódios de terror. Cá em Lixinga, onde vivemos, existem 2 campos de deslocados. O primeiro em Malica, que fica a 20 minutos de carro daqui, onde se encontram mais de 300 pessoas. E outro em Sanjala, que fica a 10 minutos de carro daqui, com mais de 100 pessoas. Estes campos de deslocados recebem alguma ajuda do governo mensalmente. Contudo, não é o suficiente para colmatar todas as suas necessidades. Para além destes 2 campos de deslocados, existem várias famílias de deslocados que foram acolhidos nas comunidades por pessoas de boa vontade, que disponibilizaram um espaço para elas ficarem temporariamente. No nosso bairro da Cerâmica e comunidade paroquial, temos 7 famílias, num total de 50 pessoas. Estas famílias não estão a receber apoio do governo e vão sobrevivendo com as ajudas da população e com a nossa ajuda. Mensalmente tentamos dar a cada família um cabaz com alimentação básica e ajudar
com roupa, calçado, material escolar e uniformes. As necessidades mais urgentes neste momento, para além da alimentação, são a aquisição de terrenos para cultivo e para a construção de casas. Os traumas são muitos e os relatos de extrema violência. As pessoas são decapitadas e enquanto que uns são selecionados para morrer, os outros são mandados embora para contar o que viram. Uma das famílias que chegou cá diz que para conseguir fugir tiveram de se esconder numa pocilga de porcos e aí permaneceram até que os insurgentes matassem as pessoas que tinham capturado, todos eles conhecidos e familiares, bem perto de onde eles estavam escondidos. E eles a verem o pai, o marido, o vizinho, o amigo, a serem decapitados e a permanecer em silêncio para tentar salvar a vida dos que estavam escondidos. Outro relato que foi contado por alguém que também conseguiu fugir é de extrema violência. Diz ele, depois de cortarem as cabeças das pessoas, usaram-nas para servir de suporte em vez das habituais pedras para colocar as panelas para cozinhar. Quem aqui chega diz não querer voltar. Vive angustiado, sem saber notícias de quem lá ficou. O medo e a falta de liberdade e expressão geram o silêncio, mas a mágoa, o desespero e a revolta transparecem no olhar de quem tudo perdeu, mas que se agarra à vida com fé e muita esperança. Esta irmã portuguesa, natural de Aroca, enviou-nos esta mensagem que acabámos de ver, em que procurou alertar Portugal e o mundo para a situação dramática que se vive a norte de Moçambique por causa dos ataques terroristas. Importa recordar, Catarina, que toda esta violência de que estamos a falar em Cabo Delgado começou em 2017. Precisamente, portanto, os ataques armados, estes ataques terroristas começaram já em 2017 e agravaram-se muito durante o ano passado e já também este ano, como foi o caso do ataque à Vila de Palma em março deste ano, que já aqui falámos no nosso programa. Como consequência de toda esta violência, para além dos mais de 2.500 mortos, já há mais de 750 mil deslocados. Portanto, a situação humanitária em Cabo Delgado é de facto muito grave, com especial incidência para os deslocados, portanto, que são pessoas que fugiram dos ataques e que foram, entretanto, encaminhadas pelas autoridades para estes campos, estes locais de reassentamento. A irmã Mónica fala-nos precisamente de dois desses campos de reassentamento. Isso levanta para já também uma questão que é do apoio humanitário urgente a todas estas pessoas, a todas estas famílias. Um apoio que conta, Catarina, com a Fundação AIS. Claro, praticamente desde a primeira hora que a Fundação AIS colocou esta questão de Cabo Delgado, a questão de Moçambique, como prioritária. É para nós, de facto, essencial que todo o apoio possa ser canalizado para estas populações que estão, de facto, a viver uma situação dramática, profundamente frágil, dependendo quase praticamente de tudo para que possam sobreviver, desde a alimentação mais básica até, por exemplo, a vestuária, até os cuidados médicos básicos para que possam sobreviver. A Fundação AIS tem lançado ao longo dos últimos meses diversas campanhas de suporte ao trabalho desenvolvido em Cabo Delgado pela Igreja Católica, trabalho que tem sido crucial no auxílio aos deslocados. Mas hoje vamos também recordar um pedido especial que nos chegou de Moçambique no passado mês de abril. Um pedido de Bíblias de apoio, de material de apoio para os catequistas. Exatamente que pedido foi este, Catarina? Sim, foi algo de absolutamente extraordinário, Paulo. Portanto, pediram-nos Bíblias, material de evangelização.
E isto mostra, Paulo, como é de facto tão poderosa a fé destas pessoas. Portanto, há mais de 750 mil deslocados. Estas populações perderam tudo o que tinham, perderam as suas casas, perderam os seus campos de cultivo, que eram o seu sustento, portanto, perderam tudo. Até as próprias Bíblias, até os terços com que rezavam. E é de facto neste contexto que surge então este pedido aos catequistas e aos animadores paroquiais. Quem nos fez chegar este pedido foi o padre Edgar de Silva, um missionário brasileiro que está em Cabo Delgado. Antes de o ouvirmos, vamos recordar, Catarina, que de facto a Fundação AIS continua a pedir ajuda para Moçambique. Claro que sim, Paulo. Portanto, mesmo agora que estamos no verão, temos de compreender que a solidariedade não pode de forma alguma ir de férias. Portanto, é preciso não esquecer que continuam pessoas a morrer à fome, pessoas que estão com fome, que estão a sofrer, que precisam de facto de ajuda, que precisam da nossa ajuda, que precisam da solidariedade de todos nós para que possam recomeçar o mais breve possível e assim que seja possível reconstruir as suas vidas. E é preciso não esquecer também este pedido tão singular e tão comovente até destas pessoas que passam por tantas necessidades e que pediram-nos para nós não nos esquecermos de ajudar também os catequistas e os animadores paroquiais. E quem quiser ajudar a Fundação AIS nesta campanha tão específica de apoio à Igreja em Moçambique, o que é que deve fazer? Bom, quem quiser ajudar, como sempre, Paulo, como eu digo sempre aqui nos nossos programas, basta entrar em contato connosco para o nosso telefone, que está a passar em rodapé, ou então através da nossa página de internet, e dizer que quer ajudar os catequistas em Cabo Delgado. Não vamos enviar Bíblias, não vamos enviar terços, pois o preço do transporte é extremamente caro e, portanto, é de modo algum possível fazer este envio, mas de qualquer das formas, todo o apoio que nós recebermos será enviado também para Moçambique, para que a Igreja local possa então adquirir em Moçambique estes livros, estes textos, todo o material necessário para que seja feito e que seja continuado este trabalho de evangelização junto dos deslocados em Cabo Delgado. Obrigado, Catarina. Vamos então escutar essa mensagem com esse pedido tão especial que o padre Edgar de Silva nos fez no passado mês de abril. Amigos da Fundação AIS, sou o Padre Edgar, missionário saletino, em missão na Diocese de Pemba, na província de Cabo Delgado, precisamente na região norte, onde está a acontecer esta guerra que já dura 3 anos. A paróquia a nós confiada é a paróquia Sagrado Coração de Jesus, no distrito de Muidumbe. Esta missão foi totalmente destruída. Nossos prédios, casa paroquial, ambulatório, mas algo dói muito dentro de nós, a destruição de vidas. As pessoas tiveram que fugir. Toda a população de Muidumbe está deslocada, aqui em Pemba, em Montepuez, Chiuri e em outras províncias como Nampula e Nacala. E nós vamos acompanhando cada animador, cada catequista, nos diversos locais onde eles se encontram. A preocupação da Igreja, neste momento, sobretudo de Cáritas, é fornecer alimentos, acompanhamento psicossocial e nós vamos também dando este acompanhamento religioso conforme as nossas possibilidades. Neste acompanhamento, algo surgiu e que tem tocado muito o nosso coração. Nossos catequistas, animadores e ministros estão a pedir material de evangelização. E nós estamos com esta campanha de oferecer aos nossos evangelizadores uma Bíblia, um catecismo, um terço e o livro com as leituras na língua deste povo, que é a língua Chimaconde. Então, o nosso pedido: gostaríamos que você fosse um benfeitor e nos ajudasse a oferecer aos nossos evangelizadores este material de evangelização. O povo tem fome da comida que é preciso para saciar a fome, mas o povo também tem sede e fome da palavra de Deus. Em nome de todo o povo que foi atingido por esta guerra e que está sendo acompanhado por nós e com a solidariedade de vocês, nosso muito obrigado. Outra história extraordinária que nos chegou também de Moçambique é de um catequista que
que arriscou a vida para salvar os livros de registro da paróquia de Palma, quando esta vila estava a ser atacada pelos terroristas no passado mês de março. Neste caso, Catarina, o herói, e é mesmo um herói, chama-se Agostinho Matica. É verdade, Paulo. Portanto, Agostinho Matica estava na paróquia de São Bento quando a Vila de Palma começou a ser atacada pelos terroristas. Portanto, o ataque ocorreu a 24 de março, como já dissemos. Portanto, ele estava na casa sacerdotal quando se ouviram os primeiros tiros. Portanto, a sua primeira preocupação foi a de ir buscar e guardar os livros de registro da paróquia, onde estão anotados todos os casamentos, todos os batizados, todos os crismas, ou seja, onde está registada toda a história da própria paróquia. Durante 2 dias, com a vila ocupada pelos terroristas, com as populações em fuga e escutando-se por todo o lado tiros e explosões, o catequista Paulo Agostinho Matica ficou escondido na casa paroquial. Ao 3º dia, ele decide arriscar e vai até à casa de um amigo. E depois? Bom, ele vai até a casa de um amigo e dali parte para Quitunda, uma pequena aldeia nos arredores da vila de Palma. De Quitunda, o catequista segue então para a vila de Senga, levando sempre consigo os livros que considera como o tesouro da paróquia. Chegou lá na véspera do Domingo de Ramos e há aqui uma nota que importa explicar e sublinhar. Nessa pequena vila de Senga, o nosso catequista encontra um grupo de fiéis que os fiéis fizeram-lhe um pedido muito especial. Bom, então quando chega a Senga, Agostinho Matica encontra uma pequena comunidade cristã, portanto são apenas algumas pessoas que lhe dizem que querem rezar porque estão em plena quaresma, estão na véspera do Domingo de Ramos. Portanto, toda a região é cenário de guerra. Os terroristas que reclamam pertencer ao Daesh, o Estado Islâmico, estão a realizar um dos mais audaciosos ataques terroristas de sempre na província de Cabo Delgado. Circulam relatos de que em Palma há pessoas assassinadas, há pessoas decapitadas, há centenas de pessoas em fuga. E na pequena vila de Senga, o catequista Paulo Agostinho Matica, que leva consigo como um tesouro os livros de registro da paróquia, para não caírem, claro, nas mãos dos terroristas, prepara-se para presidir a um momento de oração. Sim, em Moçambique, nesta região, é de facto muito comum, na ausência de um sacerdote, haver a celebração da palavra presidida ou por um catequista ou por um animador paroquial. E foi então assim que estes cristãos de Senga viveram o seu Domingo de Ramos. Mas para Paulo Matica era preciso ainda encontrar um local, digamos, onde se pudesse abrigar com mais segurança, onde não arriscasse, de alguma forma, perder os livros paroquiais. E então ele vai para uma outra paróquia, para uma outra aldeia, situada nas redondezas, e ficou por lá até ao dia 11 de abril, quando soube, então, já nessa aldeia, que o ataque à vila de Palma tinha terminado. E nessa altura ele decide regressar a Palma, regressar à paróquia de Palma, para ver como estava a igreja. E o que é que ele encontrou, Catarina? Bom, o que ele encontrou deixou-o profundamente perturbado e comovido. Portanto, a sua igreja tinha sido saqueada, havia sinais de destruição por todo o lado. Portanto, a porta da igreja estava destruída, os terroristas tinham queimado imensas coisas, como, por exemplo, imagens, os bancos, as colunas de som e até janelas. Portanto, havia umas janelas que estavam guardadas lá num canto, que estavam à espera do momento para serem substituídas, e até isso foi destruído. Portanto, tudo foi destruído, e Agostinho Matica guardava na casa sacerdotal cerca de 30.000 meticais, portanto, cerca de 400 euros, para as despesas da paróquia. Desapareceu tudo, portanto, levaram o dinheiro, uma televisão e até a motorizada da paróquia. 2 meses e 11 dias depois, o catequista Matica estava em Pemba, melhor dizendo. 2 meses e 11 dias depois, o catequista Matica estava em Pemba, na diocese, para entregar os livros de assentos da paróquia, que guardou como se fosse um verdadeiro tesouro, numa breve cerimónia testemunhada pela Fundação AIS. Dom António Juliace, o administrador apostólico da diocese, elogiou a sua coragem e determinação e diz que este catequista, deu um grande exemplo a toda a comunidade cristã. Eu já sabia da sua dedicação em relação
a conservação dos livros, e não só dos livros, mas a dedicação que este nosso animador, Paulo, tinha com a paróquia de São Bento de Palma. Mas não deixa de ser uma surpresa muito agradável e até de muita admiração o facto de se preocupar de salvar os livros dos registros da paróquia. Trouxe os livros de casamento com todos os registros de casamentos, dos batismos, portanto que a paróquia foi usando nestes anos até aqui. Esse é um testemunho bom, porque isto ocorre no momento em que é muito difícil, não é? No meio de ataques, de disparos, de mortes e de fugas, e sem saber como cuidar desses elementos, mas o animador conseguiu cuidar destes aspectos importantes da igreja, que são os registros, mas também das alfaias litúrgicas da própria igreja. Ele conseguiu transferir da igreja de Palma para uma comunidade que está um pouquinho segura neste momento, não é? E essas alfaias da igreja estão agora lá conservadas. Isso mostra o amor que ele tem para com a igreja de Deus, uma dedicação pessoal, mas também um sentido de responsabilidade muito grande para com a igreja que ele ama e cuida. E eu só posso dizer que está de parabéns pelo seu testemunho e que acontecem essas coisas boas. No meio de sofrimento há também esse testemunho. Com os livros que chegaram, está também uma história muito grande da sua, portanto, do seu empenho, mesmo no meio do fogo das armas, animando os cristãos nas comunidades que ainda estão vivas, até ele sair de lá para trazer estes livros, mas também com vários outros compromissos de ajudar os irmãos antigos combatentes que ainda estão em Palma, que ele conseguiu um pouco do seu dinheiro e enviar para eles, estando lá. Então, de facto, ele deixa Palma para não voltar a Palma. A nossa conversa que tivemos ontem, eu percebi que a vontade de regressar a Palma, e eu estou a dar os conselhos para não fazer isso, de ânimo leve, e tentar ver que volte com segurança. Graças a Deus, uma parte da sua família já está em Nampula, mas é um dever que ele sente de que precisa apoiar aqueles irmãos que estão lá. Isto também é um amor muito grande para com a igreja e para com os cristãos que estão ainda no sofrimento, na incerteza, naqueles lados de Palma. Quase a chegar ao intervalo, e antes, portanto, dessa grande entrevista com o padre Quirivi Fonseca, que vai ocupar toda a segunda parte do nosso programa, vamos ainda até Koningstein, na sede da Fundação AIS na Alemanha, ao encontro do nosso colega Ulrich Knie, que é responsável pelos projetos da Fundação AIS para a África. Ele fez questão de gravar também uma mensagem em que procura sensibilizar a opinião pública para este esforço que os padres e as irmãs estão a fazer junto das populações mais necessitadas em Moçambique. Um esforço que precisa de ser alimentado pela nossa solidariedade. Moçambique, um dos países mais pobres do mundo, está constantemente flagelado por desastres naturais, fome e doenças. E ainda por cima, os insurgentes jihadistas no extremo norte do país intensificaram os seus ataques bárbaros a vilarejos e cidades no ano passado. Quase 2.500 pessoas morreram e quase 600.000 foram forçadas a fugir. Os agentes pastorais da Diocese de Pemba estão fazendo o melhor para ajudar os refugiados traumatizados em suas necessidades materiais e espirituais.
mas muitas vezes eles mesmos carecem do básico para viver e ajudar. Por exemplo, as 3 irmãs franciscanas missionárias de Maria em Montepuez precisam de uma picape para cuidar de refugiados em vários acampamentos. Por favor, ajude com suas orações e doações para que a igreja em Moçambique possa dar esperança ao povo sofredor. E assim, escutando Ulrich Knie, responsável pelos projetos da Fundação AIS para a África, chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa especial de verão. Na segunda parte vamos ter então a entrevista com o padre Quirivi Fonseca, responsável pela comunicação da Diocese de Pemba. Mas agora vamos para um breve intervalo, eu volto já depois de alguns minutos. Até já. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na TV Canção Nova. Este é um programa especial de verão, em que estamos a recuperar algumas das principais entrevistas realizadas ao longo destes primeiros meses de 2021. É o caso da entrevista com o padre Quirivi Fonseca. Ele é o responsável pela comunicação da Diocese de Pemba e vai falar-nos agora da vida, do dia-a-dia, das dificuldades que as populações enfrentam em Cabo Delgado perante os ataques à ameaça constante dos terroristas. E foi precisamente por aí que nós começámos a nossa conversa. É que ao fim de algum tempo, depois do ataque à Vila de Palma, em 24 de março, e hoje já falámos aqui e bastante deste ataque, começaram a surgir notícias, rumores de novos incidentes, de novos ataques, da presença constante de terroristas nesta região situada mais a norte da província de Cabo Delgado. O que é que se estava a passar efetivamente? Foi o que perguntámos, foi o que quisemos saber ao padre Fonseca. A sua atenção, pois, para esta grande entrevista ao programa Igreja no Mundo. Desde o primeiro ataque daquela região, aquele que foi mais forte, no dia 24 de março, as notícias que chegam bastante fragmentadas, mas ontem à noite, por meio de pessoas que estão em constante contato conosco, mostraram que teve alguns ataques e queimaram algumas casas arredores da Vila de Palma. Na quinta-feira, segundo o nosso colaborador, quer dizer, aquele que tem nos facilitado as informações, presidente de Palma, disse-nos que mataram 4 pessoas e as outras foram raptadas. Uhum. Mas até agora não existe nenhum dado oficial. Não sabemos porque o governo ainda não se manifestou. Uhum. Embora várias pessoas, digamos assim, confirmaram que sim, teve ataques. Uhum, uhum. Aliás, esta questão de Palma, do ataque a Palma, levanta-nos um ponto da situação, tanto quanto é possível saber como é que está a Vila de Palma depois do ataque. Já passou um mês, já passou mais de um mês. O que é que se sabe sobre a comunidade cristã, aquela que frequentava a paróquia em Palma, os catequistas, os paroquianos, o padre de Palma? O que é que se sabe sobre eles? Onde é que está a comunidade cristã de Palma? E já agora, o que é que se sabe sobre as instalações também
da igreja à partida não foi afetada, mas outras instalações que pertencessem à igreja, se foram ou não foram afetadas pelo ataque? Pelo relatório dado, mostra que houve pouca vandalização, mas isso depois dos ataques, mas não sofremos muitos danos. Como não temos alguém que nos dê relatórios assim mais detalhados, poderíamos dizer não sabemos como é que está a situação das infraestruturas e dos bens da igreja. Alguns catequistas, algumas pessoas ligadas à nossa paróquia, essas pessoas estão espalhadas em vários lugares da província. Umas e outras tiveram a tentativa de ir à Tanzânia e não conseguiram. Temos algumas pessoas que já estão no distrito vizinho em Nangade, algumas já estão aqui em Pema. Então estão, um e outro está, digamos assim, situado em diversos lugares. Uhum. E há de alguma forma uma tentativa, digamos, de tentar reconstruir aquilo que era a vida comunitária da própria paróquia, os encontros, ou não? Ou neste momento é todo impossível isso? Por enquanto é prematuro, porque aconselhados pelo administrador apostólico, o pároco que está ali está distante, está fora até da diocese. Ele só participa de alguns encontros para ter o vínculo e mostrar que ele não está distanciado, e ele continua interagindo com as pessoas para, digamos assim, dar sinal de esperança, dar força, mas hoje é prematuro nós dissermos que vamos começar as atividades na paróquia São Bento de Palma. Muito bem. Padre Fonseca é um dos responsáveis pela comunicação, ou é mesmo o responsável pela comunicação da Diocese de Pemba. A cidade de Pemba, enquanto tal, tem sido o ponto de acolhimento, o ponto principal de acolhimento dos deslocados, das pessoas que fogem dos vários ataques em toda a região, em toda a província de Cabo Delgado. E um dos dados que são mais angustiantes, digamos assim, refere o número elevado, embora não preciso ainda, de jovens, de rapazes, raparigas, crianças que foram raptados, que estão desaparecidos. Há alguma ideia, a Diocese tem alguma ideia, alguma estimativa do número de jovens, rapazes ou raparigas que estejam desaparecidos? Tenham sido raptados, portanto? Nós não temos dados oficiais porque, primeiro, começamos pelo número anterior, o número total antes dos ataques do local. Depois daí, depois do desaparecimento ou depois de deslocamentos, depois desses tipos de refúgios que cada um vai ter, aí é que nós tentamos encontrar o número exato. Então, hoje também é prematuro sabermos o número total de crianças, até de adultos que já desapareceram, os ditos como raptados, porque hoje cada um tem esperança de que a pessoa que não consegue vê-la hoje deve estar em algum lugar seguro. Então, leva muito tempo. Mesmo os ataques do ano passado, por exemplo, tem gente que tem esperança que talvez esteja perdido em algum lugar seu familiar, porque um e o outro não têm condições de interagir conosco. Então, leva muito tempo para sabermos qual é o número exato dos que estão, dos mortos, raptados. Leva muito tempo. Essa é a natureza dessa guerra que nos deixa angustiados sem sabermos onde é que está o fulano, onde é que está a fulana, devido ao modelo de guerra que nós estamos a viver, que tem os raptores, tem os desaparecimentos, tem os que estão mortos, tudo isso. Mas há alguma estimativa, digamos assim, alguma ideia que, por exemplo, o Padre ainda não. Por exemplo, agora só nós é que sabemos que já devem ter saído cerca de 25 mil pessoas, os que saíram de lá. Mas sabermos Palma, mas sabermos o número exato dos que foram raptados é difícil, porque leva muito tempo. Leva muito tempo. Mas de qualquer forma há relatos por exemplo, de crianças, de crianças desaparecidas. Há relatos desaparecidas, jovens,
mulheres, jovens, homens, há desaparecidos. Há desaparecidos e esses não sabemos até agora o seu paradeiro, não sabemos se estão todos eles nas mãos dos terroristas ou estão perdidos em algum lugar. A nossa oração é que sejam ditos como desaparecidos, como quem não conseguimos ver, mas em algum lugar estejam seguros. E que estejam porque há vários locais de refúgio que essas pessoas estão a usar, sim. Mas se eu lhe perguntasse assim pessoalmente, se me pudesse dar uma estimativa, estamos a falar de centenas ou de milhares de jovens? Rapazes, raparigas, enfim. Eu acho que poderíamos contar de dezenas, né? Dezenas. Porque estamos aqui dizendo qual é o número dos que foram mortos, de pessoas, então, para não deixar bem alarmado, poderíamos dizer centenas. Mas esse é o que, até para não ser pessimista, porque para chegar a milhares deveria ter vários ataques insistentes, tal. Então, hoje não conseguimos calcular o nível de danos, quer causados humanos, danos materiais. Então, tem que ter um perito mesmo para dizer esse número estimado e que nos dê mais esperança. Muito bem. Estamos a falar ainda de Palma, mas agora falando em termos gerais de Cabo Delgado, da província de Cabo Delgado, os números já são diferentes. Portanto, há números oficiais, digamos assim, é sempre uma estimativa em que se fala já mais de 2.500 mortos desde outubro de 2017, quando começaram os ataques, e mais já de 750 mil deslocados. E em relação a este número mais genérico, digamos assim, aí, obviamente, o número também de crianças desaparecidas, crianças raptadas, cresce, como é óbvio. Mas é uma pergunta concreta. Por exemplo, crianças órfãs, crianças que aparecem e que não sabem dos pais. Como é que a Igreja ou outras instituições procuram tentar descobrir onde é que possam estar os pais? Há alguma lista, há alguma forma de contactar através da rádio? Fazem-se apelos? Como é que isso se faz? Existe um trabalho bastante bonito a partir dos centros de reassentamento transitórios, a partir de cada aldeia, procura-se saber. Você já sabia disto? Então, existe um trabalho de pesquisa de forma detalhada mesmo, usando a população, usando os líderes comunitários, usando também nesses locais de reassentamento em outras províncias, buscando saber onde é que está o fulano, como é que chegou tal. E as próprias crianças ajudam-nos a entender se já perderam os pais, onde é que foi o ataque, qual foi a trajetória. Então, existe esse trabalho, existem organismos que fazem esse trabalho, todos eles ligados à Cruz Vermelha Internacional e também a essas organizações ligadas às Nações Unidas. E o próprio governo, a partir de dados, por exemplo, do AFUNG sobre os trabalhadores, teve um base de dados e aqui continua esse trabalho. Nós, como Rádio Sem Fronteiras, quando aparece alguém que não consegue ver, dá-nos os nomes, nós passamos, dizendo não estamos a localizar o fulano, criança tal, criança colar. Então, temos feito esse trabalho. Então, temos feito e colaborado e nós temos presenciado esse trabalho bonito de localização dos desaparecidos. E aí, no final, depois dessas tentativas, como disse anteriormente, é que vamos saber que, de fato, esse desaparecido, como não achamos em algum lugar, deve estar morto, depois de muito tempo de pesquisa, sim. Muito bem. Ao fim, passou um mês, um pouco mais de um mês desde o ataque de Palma, a situação continua instável. Já faz um mês, já. A situação continua instável, portanto, como referiu há pouco, há incidentes que se vão conhecendo aqui ou acolá. Eu imagino que o sentimento geral da população seja de grande medo. Há muito medo, há um pânico. E, por um lado, precisamos trabalhar com todas as pessoas aqui em Cabo Delgado para recuperarmos o nível, digamos assim, de confiança, as pessoas começarem não sei se seria perder o medo é difícil, mas ter um pouco de coragem
porque há um pânico generalizado em que até qualquer manutenção de qualquer tiroteio, se é nesses locais de treinamento aí, já todo mundo fica em pânico, fica correndo. Então, o governo, as organizações governamentais, a igreja, temos que começar de forma intensiva e, se não constante, de falarmos de confiança, de segurança, porque há muito medo mesmo, há muito medo, é em pânico total. E esse pânico total, esse medo que refere, também está presente aí na própria cidade de Pemba? Está porque alguns que até gostam de criar boatos, né, por meio de fake news, começam a dizer, já vão atacar. Né? Qualquer movimento estranho, que é óbvio, estamos em guerra, tem que aparecer aqui militares, uma e outra vez na manutenção de uma arma, não falta não soltar algum tiro. Então, esse tipo de momento que as pessoas têm que aprender que, né, em situação de guerra em que nós estamos, não falta algum momento estranho, então precisa de muita coragem, precisa também não lançar alguma notícia sem ter certeza de que isso aconteceu. Então, evitarmos lançar fake news, evitarmos ser gente de boatos, é importante isso, sim. Muito bem. Eu penso que também o seu próprio dia-a-dia, o dia-a-dia do Padre Fonseca, mudou recentemente, nos últimos tempos, por causa de tudo isto que tem vindo a acontecer. Por exemplo, agora o próprio Padre Fonseca também dá apoio à alimentação dos deslocados. Portanto, a sua vida como padre, para além de tudo aquilo que já fazia e que continua a fazer, alterou-se nesta necessidade de apoio às populações. Conte-nos um pouco como é que é o seu dia-a-dia, o dia-a-dia de um padre em Pemba. Olha, a nossa vida, vimos toda ela sendo colocada como um ambiente de guerra. Então, imagine onde às 4 horas nós temos que pensar que o que eu estou a programar agora a fazer é possível que mude e eu me adapte àquilo. Então, nós, em cada minuto, fazemos algo diferente. Estamos a falar aqui, além do ambiente de oração, de missas, várias pessoas que buscam aqui, que batem a porta na casa, querem fazer uma colocação, principalmente de falta de comida, tem que chamar o outro padre para atender. Todas essas atividades não estávamos acostumados, mas hoje temos que nos adaptar a essa nova realidade, que é, como eu disse, em cada minuto nós temos que ser sensíveis. Aqui, hoje, a palavra de ordem é flexibilidade. Muito bom. Porque não é aquilo que você já montou uma agenda do dia, é possível que essa sua agenda talvez não cumpra nenhuma para atender às emergências, às urgências do dia a dia. Então, a nossa vida mudou, com certeza. É uma espécie de pronto-socorro. Mas, graças a Deus, temos energia. É uma espécie de pronto-socorro. É um plantão 24 horas. É isso mesmo. Então, nós estamos nesta luta, animados. No final do dia, a gente diz, olha, no mínimo temos vida, né? Já estamos fora do perigo, digamos assim, não temos, talvez, a questão de coronavírus. Então, é por aí que nós, no dia a dia, buscamos não ser só padre, mas também ativista, um psicólogo, um diretor espiritual, um socorrista de alguma coisa, de alguma comida ali, colaborando com a Caritas, junto com a Diocese. Então, são essas atividades que nós temos que estar prontos para isso. Há alguma história, eu imagino, das muitas pessoas que já contactou, pessoas deslocadas, famílias que estão separadas uns dos outros, situações dramáticas, pais que não sabem dos filhos, filhos que não sabem dos pais, pessoas que viram outros serem mortos ou serem levados, enfim. Eu imagino que deve haver uma carga também dramática da sua parte também. Alguma história que queira partilhar connosco, partilhar com os nossos telespectadores, com os nossos ouvintes? Uma história dessa gente que nós atendemos foi triste, como é que morreu um professor na região de Kisanga. O professor saiu, como sempre, para abastecer a família, vivia numa aldeia, foi à vila fazer as compras, e ele vinha interagindo via telefone com a esposa, e das tantas não há mais comunicação. Ele foi interpelado, levaram todos os bens que ele carregava, e algum tempo foi morto.
a mulher desesperada e foi às autoridades locais daquela aldeia dizer, olha, eu vim interagindo com meu marido, mas agora não consigo mais. Então, foram pedir a unidade de intervenção rápida, policiais, para poder ver isso. Demora, porque também precisava ter certeza se foram eles como ir com um grupo até para não entrar nesse perigo. Aquela noite toda passou, aquela mulher chorando, e do jeito como o silêncio e pela distância que separava para aquela aldeia, porque aquela mulher, com certeza, pelo instinto natural de mamãe e tal, descobriu que o marido tinha morto. E a seguinte fato disseram, não vais ver teu esposo, e de ver em corpo você vai ver, porque ele foi foi decapitado, e nós vamos enterrá-lo lá. Então, o corpo não foi levado àquela aldeia, aquela mulher, só até hoje chorando, esperando a volta do seu marido, foi fazer as compras e que um dia voltaria para encontrar. Uma mulher jovem, ainda não tem filho, está numa situação de viúva precoce. Então, esta é uma das histórias recentes que nós ouvimos, o quanto essa guerra está deixando bastante vazio, está deixando vazio na vida de várias pessoas. E como é que a Igreja, por exemplo, neste caso, falando de si, mas em termos gerais, como é que a Igreja pode dar esperança, dar uma palavra de esperança a pessoas que estão confrontadas com uma realidade tão dramática, tão brutal, e ainda por cima num universo todo ele também tão pobre, em que há tão poucos recursos materiais? Como é que pode haver uma esperança, uma palavra de esperança, por exemplo, a essa viúva? A primeira coisa que nós pedimos que, de fato, falem dessas coisas e haja pessoas com capacidade de escuta, porque na medida que vão descarregando esses traumas, tudo isso que passaram, elas vão também se curando, vão trazendo, de fato, uma cura interior. Então, a primeira é isso. E a outra é dizer, olha, nós não podemos pensar que vamos nos afundar. Um dia nós teremos coisas melhores. Então, exatamente isso, dizer, olha, não há nenhuma coisa que não tenha o seu fim. Nós acreditamos que isso vai passar, acreditamos que isso tudo vai passar. Então, são essas poucas palavras, algumas vezes sem sentido, porque o peso para dizer que isso que nós tentamos, mas é um trabalho bonito e temos feito, no mínimo, para acalmar as pessoas. Acha que a Diocese de Pemba não estava preparada de alguma maneira para esta batalha que está a travar no plano humanitário? Ou seja, de repente, mais ou menos de repente, porque tudo isto começou em outubro de 2017, mas agudizou-se no ano passado, houve toda esta tragédia humanitária ganhou uma dimensão absolutamente extraordinária. A Igreja estava preparada para dar resposta a tudo isto? Não estávamos preparados. É uma situação que nos surpreendeu, é uma situação que nos deixou abalados, porque ninguém se prepara para a guerra, nem para essa Covid-19, nem para uma desgraça. Então nós estamos chocados, mas por um lado sabemos que onde há igreja, há essas coisas, tudo isso é para nós e tudo isso é para nós podermos enfrentar. Então, para dizer, tentamos da nossa parte não entrarmos em pânico e não sermos os primeiros a estar no desespero. Tentamos fazer isso. Muito bem. Há a Fundação AIS, a Ajuda à Igreja que Sofre, tem desde a primeira hora procurado dar uma resposta ativa, digamos, a todos os pedidos, a todas as necessidades da Diocese de Pemba, da Igreja em Moçambique. Há alguma ajuda em concreto que sinta que haja necessidade agora, seja mais premente, tendo em conta esta situação que se está a viver aí na Diocese? É urgente para nós a questão da alimentação, material de higiene, material de formação, material de acompanhamento das crianças. Para nós que trabalhamos em rádio, também tentarmos um material, talvez para rádio, material, livros. Aqui falta-nos tudo.
mas acima de tudo rezem por nós. E como eu conversava consigo, esse material que outra vez nós pedimos, material de comunicação para fortalecer as nossas rádios, tudo isso nós precisamos, nós necessitamos como melhor assim, e agradecemos à Fundação a Igreja Ajuda a Igreja que Sofre por esse suporte e essa presença desde os primeiros minutos que tem feito nas nossas vidas e aqui na Diocese de Pemba. Então, Paulo, eu agradeço muito essa sua missão e de estar sempre conosco. No início parecia alguém, fato, quando nós não entendíamos exatamente a vossa missão, estranhávamos, porque era a pessoa que quase todo dia estava conosco. E hoje nós sabemos o quanto nós somos amados por vocês, nosso povo é muito amado por vocês, e que Deus abençoe vocês e abençoe a vossa missão. Foi o padre Quirivi Fonseca em mais um programa especial de verão, todo ele dedicado a Moçambique, um dos países africanos que está a enfrentar uma grave crise humanitária na sequência de ataques terroristas, neste caso na província de Cabo Delgado, e onde a Igreja tem procurado auxiliar as populações em maior sofrimento. Agradeço a presença da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que esteve connosco, mas também agradeço todos aqueles que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E quanto a si, já sabe, espero vê-lo por aí de novo na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.